o tabernáculo de Davi, ou a tenda de Davi. Você já ouviu falar sobre isso? E há promessas que o tabernáculo, a tenda de Davi, será restaurada, isso mesmo. Isso tem a ver com o nosso tempo agora. Mas muita gente me pergunta, desde quando Davi era sacerdote para ter tabernáculo? O tabernáculo que nós conhecemos é o tabernáculo de Moisés, que fora dado para Moisés como revelação, com toda a sua estruturação, com suas divisões. E temos também o templo de Salomão, que Salomão construiu segundo o desejo do próprio Davi, e não fala que restaurará o tabernáculo, a Mishkan de Moisés, e nem diz que restaurará o templo de Salomão. Nós sabemos que o templo de Salomão, Babilônia destruiu, foi reconstruído, foi reformado depois. Tito, no ano 70, acabou de destruir até os dias de hoje, mas a promessa que diz claramente em Amós, capítulo 9, versículo 11, diz que restaurará a tenda, o tabernáculo de Davi. Isso também está citado em Atos 15, 16. É uma associação que nós vamos ver isso aqui, nesse mistério. Muita gente pensa que Davi era somente um rei, mas Davi representava, ou tipificava o próprio Messias, e a sua geração representava a ordem de Melquisedeque. Não esqueça que a ordem de Melquisedeque é uma ordem sacerdotal, e essa ordem sacerdotal é que gera o Messias. E Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. Já tenho falado em outros vídeos sobre essa ordem sacerdotal, que era acima da ordem dos levitas. Os levitas desapareceram, terminaram. Se alguém usa o termo hoje, é levita na casa do Senhor, mentira, isso não existe mais. Os levitas acabaram, encerraram. Inclusive, o serviço levítico continuou no templo, mas a própria tenda de Moisés, ou a Mishkan de Moisés, ela foi abandonada por Deus. Isso mesmo, isso está escrito no Salmo 78, Salmo 78, 60. Leia lá, vamos ler se realmente essa tenda foi abandonada. Olha o que diz o Salmo 78, 60, diz assim: pelo que desamparou o tabernáculo em Siló. Para quem não sabe, no tempo de Samuel, lembra de Eucana, quando subiu Ana, também subiu e pediram Samuel, iam para Siló, a tenda de Moisés ficou montada em Siló, e ali adoravam, mas daqui diz que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens. Aí veio o juízo, mas o que aconteceu para que essa tenda fosse abandonada e foi esquecida? É triste, né? Mas isso se deve ao pecado. Não esqueça que Eli era sacerdote e esse sacerdote pecou, uma geração de filhos em pecado, e todos morreram. Você conhece a história ali no livro de Samuel, e quando há uma guerra entre os filisteus, a arca é tomada. A arca é tomada, está em 1 Samuel capítulo 4, e os filhos de Eli morrem, e Eli cai da cadeira ao saber da notícia e morre também. Isso se cumpriu porque o próprio Samuel havia sido usado para trazer essa revelação. E surge a palavra ali, Ikavot, que significa sem glória. Onde está a glória? Foi-se a glória, não tem mais glória. A palavra kavod, decore essa palavra, kavod é glória. Não tem nada a ver com Shekinah ou Shekinah. Muita gente fala assim, a glória da Shekinah está aqui. Isso não existe na Bíblia, entenda isso. Não desce Shekinah, os louvores que cantam, derrama a tua Shekinah, isso não existe. A palavra Shachan é habitação. Eu entendo que no hebraico Shachan significa a habitação de Deus, quer habitar. Então quando Deus encontra Shachan, encontra a glória, encontra um local onde morar, aí logicamente o local é Shachan, aí está a Shekinah, mas o local é o lugar de habitação. Mas o que é derramado, o que é manifestado é kavod, glória. E kavod, foi-se a glória, acabou a glória, ou sem glória, terminou a glória. E a arca foi levada, foi roubada. E a questão é o que pode se fazer num tabernáculo. Preste atenção nisso. Onde vai ter pia, onde vai ter colunas, onde vai ter cortinas, como nós já descrevemos aqui várias vezes, tem vários estudos do tabernáculo que são preciosos.
vai ter candelabro, vai ter mesa dos pães, vai ter incenso, mas não tem Arca da Aliança. Sabe o que significa isso? Um tabernáculo que não tem a Arca da Aliança é um culto que não tem a presença do Senhor Jesus, de Yeshua HaMashiach. E o que nós estamos vendo hoje é um culto que tem barulho, é um culto que tem luzes, um culto que tem comida, tem palavra, tem teologia, tem tanta coisa, mas parece que Jesus não está presente. Parece que a glória do Senhor se foi. Natanael, você está sendo muito crítico. Não, eu estou falando porque eu tenho estado em muitos lugares onde há muitos decibéis através do som e através do som potente. Se pensa, se crê que vão alcançar algo de Deus. Movimentos, danças, coreografia das mais invejáveis, até a Broadway, como já disse um certo infeliz aí, um certo servo de Deus disse que a Broadway inveja as coreografias que a igreja tem. Está repreendido. O que é Broadway, meu irmão? O que é Broadway para nós? Isso que está tendo shows, camarins para artistas, salas VIP, porque eu vi com meus olhos, sala VIP para apóstolos, sala VIP para artista, ou cambada, que sou o sangue do Cordeiro. Eu sou colérico, você já percebeu? Isso me irrita muito, porque podemos enxergar com uma ótica espiritual tudo o que acontecia no passado, parece que se repete num ciclo moderno nos dias de hoje. E a Mishkan de Moisés, o tabernáculo de Moisés em Siló foi abandonado, acabou, está lá escrito no Salmo 78, 60, porque você pode ter fumaça, do incenso, você pode ter pães, você pode ter uma boa alimentação, você pode ter um candelabro com luzes, você pode ter pia, você pode ter... Meu irmão, tanto movimento você pode ter, mas o que vai adiantar se não tem o Santo dos Santos? HaKodashim, se não tem Aron Abrit, que é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é a presença do Eterno, é a glória do Eterno. E, meu irmão, nós podemos ter todos os aparatos que queiramos ter como igreja. Isso estou dizendo porque somos fãs de coisas modernas e gostamos de coisas modernas. Com certeza, microfones de última geração, caixa de última geração. Não estou dizendo que está tudo errado isso, não. Eu estou dizendo tudo isso é importante, porém, que Jesus esteja presente sem trocar valores. Eu sei que haverá muitos aparatos, embora muitos desnecessários, mas nós não podemos trocar a glória do Eterno, não podemos trocar tudo isso pela verdadeira e genuína presença da Arca da Aliança, da Aron Abrit, que é Cristo, é Yeshua HaMashiach para nossas vidas. A igreja sem o Cristo não é nada. A igreja sem o Cristo, ela se torna um tabernáculo vazio, abandonado, que foi deixado para lá. Meu Deus. E os filisteus levaram a arca. Você sabe todo esse percurso. O que aconteceu? A arca foi para Dagon, foi para lá, foi para cá. E o que aconteceu? Trouxe desgraça, trouxe miséria, trouxe praga. E ninguém mais quis ela. E a levaram para Kiriat Jearim. Kiriat Yearim em hebraico. Que significa lugar de frondosidade, de floresta. Ou seja, aparência. Kiriat Jearim significa tudo que é frondoso, floresta, tudo que é verde, viçoso, bonito. E jogaram a arca lá e consagraram tudo para que ela ficasse lá. E ela estava no lugar que Deus queria? Claro que não. Kiriat Jearim, vou anotar aqui, Kiriat J-G-A-R-I-M, em hebraico é Yeraim, não existe J. Kiriat Jearim significa a cidade, o lugar das florestas frondosas, a aparência, onde tudo muito bonito, onde as pessoas usam trajes, capas, bottoms, onde há shows, onde há luz, onde há fumaça, tudo é muito bonito, mas não é a vontade do Eterno. A essência do Eterno não está lá, onde há camarins, onde há salas VIP, onde há uma mecânica humana se movendo, onde há metodologia para fazer A, B, C, D, para
mecânicas para poder funcionar essa igreja que talvez é toda frondosa e cheia de aparência, mas a arca está no lugar errado, está totalmente no lugar errado. Então, ali procuram a Abinadab, e na casa de Abinadab é colocada essa arca. Você pode confirmar isso em primeiro livro de Samuel 7, 1 e 2. E ali ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Veja lá, 20 anos fica lá. E não acontece nada, 20 anos. Gente, não estou falando de 20 meses, 20 dias. 20 anos e nada acontece. Nada acontece, nada acontece. E Saul, que era o rei naquele então, já não se preocupa em trazer a arca. Ó, Saul era outro que não tinha compromisso com a santidade, era outro desobediente, era outro que vivia só de aparência, era outro altão que queria se sobressair diante de todo, mas na verdade a glória de Deus não estava nele, a virtude não estava nele. Como muito pomposo hoje em dia, que anda com suas parafernálias de apóstolo, com suas parafernálias de bispo, de cargos, de toda essa dinâmica que vai ovacionar normalmente as monarquias denominacionais. Tudo isso é Saul, mas Deus está longe dele. E Deus o destitui também, se perde. E esse Saul, esse rei, Saul, não faz questão de trazer a arca. Não faz questão. Agora vem Davi. Davi, ele começa a governar. Você conhece o perfil de Davi, sempre fiel ali. Podia ter matado o Saul, mas ele se levanta pela autoridade e unção do próprio Eterno. E a primeira coisa que Davi faz é: não quero fazer mais nada a não ser. A primeira coisa é trazer a arca. Vamos trazer a arca. Só que Davi havia se esquecido que existia um perfil de como andar com a arca. Era no ombro, como nós sempre falamos, e os coatitas somente podiam carregar no ombro. Os coatitas, levitas coatitas, que existiam levitas, meraritas, gersonitas e coatitas, só os coatitas podiam levar. Só que ele colocou carroça, eu acho que uma carroça muito bonita, bem pintada, bem ornamentada, com bois, maravilha, mas não era o jeito certo. Então, Davi queria fazer a coisa certa da maneira errada. E é uma boa intenção. Aí ele morre Uzá, Davi se aborrece e a arca da aliança é mandada para a casa de Obed-Edom. Obed-Edom, em segundo livro de Samuel 6:11. E ali ficou só 3 meses. Obed-Edom. Ficou 3 meses. Gente, em Kiriat Jearim, ficou 20 anos na casa de Abinadab. E não aconteceu nada. Por quê? Porque a arca estava roubada, a arca estava fora do lugar. É o que está acontecendo hoje. Tem muita pompa, tem muita coisa, só que Deus não está presente porque não é determinação do Eterno. Agora, o rei manda trazer. Aqui é diferente porque o rei manda trazer. Se no tempo de Saul ele tivesse mandado trazer a arca, seria diferente. Mas agora é o rei Davi. E o rei Davi é a própria simbologia, a figura de Cristo. E o que acontece? Ele está trazendo a arca, está trazendo a presença do Eterno. E em 3 meses, na casa de Obed-Edom, há um milagre. Começa a vir prosperidade, imagina. Quanta coisa boa não aconteceu em 3 meses. Meu irmão, quando existe o propósito certo, na dinâmica certa, segundo a vontade de Deus e por ordenança do rei, meu irmão, em 3 meses vão acontecer coisas sobrenaturais. Só que em 20 anos aqui não aconteceu nada. Eu sempre digo, quando eu dou aulas de empreendedorismo, de economia, nós damos aulas gratuitas aqui. Inclusive, você pode estudar online conosco, venha estudar online conosco e você vai estar contribuindo com toda essa ação ministerial gloriosa. E sempre explico que há pessoas que se você dá R$1 milhão para ela, daqui a 1 ano, essa pessoa, ela gastou todo 1 milhão e ainda vai ficar mais endividada ainda, vai fazer mais dívidas ainda. Só que há pessoas que se você entrega 1 milhão para ela é capaz de produzir 10 milhões com 1 milhão que você dá na mão dela. Isso aconteceu na parábola dos talentos. Uns enterram e outros multiplicam. Isso é lamentável. Então, olha a diferença. É a mesma arca, é a mesma virtude. Um vai para a casa de um que realmente não tem compromisso, não tem conexão,
está fora da vontade, e passa 20 anos e não acontece nada. Agora, no lugar da pessoa certa, 3 meses muda tudo. Essa pergunta, você é Abinadab ou Obed-Edom? Isso que nós temos que ter. E a cada dia temos que matar esse Abinadab e levantar o Obed-Edom, que quer fazer a vontade do Eterno para que se cumpram as promessas. E Davi percebe que o negócio está funcionando aqui na casa de Obed-Edom em 3 meses e manda trazer a arca. E aí a arca é trazida para onde? Aí Davi dança, exalta o Senhor, a própria Mical protesta e se manifesta de forma carnal, mas essa arca é trazida no livro de Samuel, 2 Samuel 6,17. Segundo de livro de Samuel 6,17, você pode ver que essa arca é trazida. E aí é preparado, diz que é preparado um lugar, uma tenda. E aí aparece esta palavra, Ohel, que é, isso seria aqui tenda. É preparado uma tenda. Só que em Amós 9:11, aqui, 9:11, aparece a palavra suca, que seria já tabernáculo. Tabernáculo, algo mais estrutural. Lembra da festa de Sukkot? Sukkot é o plural da palavra suca. Sukkot, festa dos tabernáculos, é algo mais estruturado. Então você acredita que ele fez uma tenda estruturada, talvez não era algo tão belo, formoso, mas havia uma questão. Ele preparou essa tenda, talvez, sem toda a estrutura ali que demandava o tabernáculo de Moisés, e somente colocou a arca. Só que ali o povo foi muito feliz. Por quê? Aí começa a grande diferença entre o tabernáculo de Moisés e a tenda de Davi. É porque somente o sumo sacerdote podia entrar no tabernáculo de Moisés. E somente uma vez por ano era manifesta essa ação de glória. Escute bem. E havia divisões, havia um véu que separava, segregava. Então, quando nós encontramos o tabernáculo de Moisés, encontramos segregação, divisão. É o que acontece hoje em dia. Toda vez que a gente é religioso na sistemática, sempre teremos segregação. Hoje em dia, por que eu não aceito o denominacionalismo? Não aceito, e não vou aceitar nunca. Porque normalmente todos os denominacionalistas seguem um homem. Se você vê homem, estou falando um ser humano. Você vê, por exemplo, normalmente os mais tradicionais seguem a quem? A Calvino, são calvinistas. Aí tem os mais pentecostais, seguem quem? Armínios, são os arminianos. Aí os Wesley são wesleyanos. E vai se separando, segmentando. A igreja do Senhor segmentada, isso é carnalidade. Os de Lutero vão ser luteranos, né? E você vai ver um segmento de linhas de pensamento com base na interpretação de um homem. Então eu não posso aceitar isso. Não posso aceitar. Eu creio numa igreja santa, lavada, avivada pelo Espírito, acredito nos dons, acredito na efusão, mas eu creio no reino de Deus, porque o evangelho é evangelho do reino, e esse evangelho do reino será pregado. Então, não faço parte de um sectarismo denominacional. Se você vê, uns vão seguir profetisas que têm surgido através dos tempos, ou profetas que têm surgido através dos tempos, e aí começam as ramificações que até assustam. E aonde fica a autoridade única da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras? É a revelação completa de Bereshit até Apocalipse, acabou e fechou-se. Então nós não podemos entrar em ondas que separam. Então a Mishkan de Moisés, ela segregava. Aqui não. Na tenda de Davi, todos rejubilavam. E todos podiam estar em contato com a Arca da Aliança. Todos tiveram momentos de alegria. Por isso que o reinado de Davi houve muita conquista, muita riqueza e muita abundância. E lógico, depois vem Salomão para edificar o templo. E esse templo também depois é destruído, porque o povo novamente se afasta da presença do Eterno. Gente, isso aqui é seríssimo, porque hoje parece que esse tempo já passou, mas hoje se repete, parece que a mesma história. E há muita gente deixando a glória do Senhor e deixando a simplicidade. Quando nós vemos agora em Atos 15,
ali no concílio de Jerusalém, feito pelos apóstolos, pelos anciãos da igreja, e a temática era circuncidar ou não circuncidar, ficar ainda na lei ou, não, ou ficar na graça, impor para os gentios, já que Pedro tinha tido revelações, já que os gentios estavam sendo alcançados, o próprio Paulo se convertera, meu Deus, estava um avivamento só. E aí, como vamos fazer? E aí surge, né, essa proposta santa pelo Espírito, aleluia, em Atos. Olha o que diz aqui em Atos, capítulo 15, no versículo 16. Diz que Tiago se levanta. Esse Tiago, para quem não sabe, é irmão do Senhor, irmão carnal do Senhor. E é apóstolo. E o próprio Tiago ressalta o que o próprio Pedro, Simão, havia relatado. Diz assim no versículo 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome, e com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Aí ele vai citar Amós 9:11, e diz: voltarei a reedificar o tabernáculo de Davi, que está caído, e levantá-lo-ei das ruínas, e tornarei a edificá-lo. Deus faz questão de levantar o tabernáculo só de Davi, não o templo de Salomão, e muito menos a tenda de Moisés, a Mishkan de Moisés. Isso significa, voltarei à essência do que houve com Davi, quando a arca estava numa tenda onde todos podiam vê-la, e não havia mais véu que separava, não havia mais segregação, não havia mais levita e que não era levita, agora todos vão ser um povo só. E essa é a glória que Deus tem para a igreja nos dias de hoje, que já começou aqui em Atos e vai até os dias de hoje, e isso vai crescer. Só que hoje, através dos tempos, muita gente se segregou. Por isso que eu falo, eu sou contra o denominacionalismo, esses movimentos, G12, M12, agora legionários e não sei o que, está surgindo tanta coisa e todos são segregados. Não, você foi, você não foi. E o encontro é tremendo, é sobrenatural, e no legionário você tem que ir lá para ver. Só que, ó, pagando. E é uma franquia. Hoje surgiram franquias. O legionário é uma grande franquia. Estou investigando, sabendo, uma grande franquia. Por exemplo, para eu trazer aqui na Baixada Santista Legionário, eu tenho que levar 100 homens, e depois começa uma grande pirâmide, essas grandes pirâmides que nos dão faturamento. Meu Deus do céu, fuja disso, porque eu já vi isso em outros filmes, já vivenciei isso, e o Senhor me disse, sai fora. Só que isso também está existindo dentro das denominações, onde tem um monarca num sistema piramidal, e Deus não quer isso. Deus não quer isso, Deus quer uma igualdade em santidade. Sim, há ministros do Senhor, mas uma igualdade em santidade e direito, porque toda a igreja é real sacerdócio. E agora estão se segregando, viram tão estruturar essa questão de segregação e separação, que hoje tem franquias. Você sabia que tem igrejas que são franquias? Tem igreja, não vou citar aqui porque eu não gosto de citar nome, mas tem igrejas que são franquias, são essas igrejas que dão pipoca na hora da palavra, como sempre eu falo com ironia, e a ironia faz parte da palavra de Deus. Daqui a pouco vão dar pão com Nutella, daqui a pouco vão dar hot dog para o povo na hora da palavra, e não sei o que estão inventando a mais. São as igrejas da fumaça, das franquias. Se você quer abrir uma franquia, é só ir lá consultar e abrir o seu impériozinho ali para começar. Vem juízo de Deus, amado, vem juízo de Deus, vem juízo de Deus. Você que contribui com essas águas, você está fazendo uma obra, nós estamos trabalhando na África, estamos fazendo uma obra gloriosa, estamos projetando, estamos edificando, fazendo trabalho com obra social, e estamos trabalhando num propósito santo, o reino de Deus, o reino de Deus. E com certeza isso projeta algo sobrenatural e glorioso que não traz ação segregadora denominacional, mas precisamos levantar uma igreja que acredite na essência do verdadeiro evangelho do reino, onde não existe um maioral que se beneficia além de todos. Não, eu te pergunto, o teu pastor é uma pessoa simples, é uma pessoa acessível, é uma pessoa que anda com você, né? As pessoas, eu louvo a Deus porque aqui onde nós congregamos, onde pastoreamos, as pessoas não me chamam pelo título. Eu lembro que eu trabalhei 15 anos como pedreiro quando cheguei no Brasil, e eu não gostava quando me chamavam, ô pedreiro, ô pedreiro, ô pedreiro. Não gostava, não, meu nome é Natanael, me chama de Natanael. Eu não gosto quando me chamam, ô pastor,
Ô apóstolo, parei com isso, hoje me chamam de Natanael. Natanael. E os religiosos falam, meu Deus, não, tem que chamar o servo de Deus pelo título, pastor, reverendo, não sei como são chamados. Jesus que era Jesus, Yeshua que era Yeshua, era chamado de Jesus. Quando queriam falar um bom mestre, oh, não me chame de bom mestre, eu não sou bom não. Meu Deus, nós precisamos voltar à simplicidade da tenda, onde não haverá mais gentio nem judeu, onde não haverá mais maiorais, monarcas e os plebeus da igreja, não. A igreja é uma só. Não haverá wesleyano, não haverá arminiano, não haverá calvinista, não haverá luterano, porque são homens, mas haverá uma igreja lavada de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo, o único que merece toda a honra e toda a glória. E quando essa igreja se unificar e acordar para esse avivamento glorioso, te garanto que virá o nosso Redentor. Una-se a Cristo, viva a restauração do tabernáculo de Davi, que não havia preconceito, mas o povo era feliz, louvando e adorando o Eterno. Essa é a palavra que Deus tem para você. O Eterno te faça refletir, que você possa pensar o quanto você está na simplicidade do Evangelho, que muitos homens querem complicar, mas não vão conseguir, porque a glória do Senhor, o Kavod, e essa arca da aliança que simboliza Cristo, estará conosco até a sua vinda. Que o Eterno te abençoe, um abraço e um beijo no seu coração.